Olá, Fábio. Olá, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast Muito obrigado. GP3S para um divórcio mais consciente. Obrigada, Fábio. Olha, tu foste dos primeiros convidados neste podcast. É verdade, é Ah, verdade. foi em o teu episódio, o episódio que nós gravámos, foi lançado a 5 de janeiro de 2021. Imagina! Deve ter sido gravado, portanto, em 2020. Incrível como o tempo passou, não foi? É impressionante. E foi muito giro porque nós não nos conhecíamos, e eu estava a dar os primeiríssimos passos aqui no podcast e tu tiveste a generosidade de aceitar e vir conversar comigo. Eu E a tua lembro, generosidade de convidar, não é? Que eu também estava muito no início na altura. pronto, demos ali alguns primeiros. Estavas, mas eu É acho que já verdade. ias mesmo assim, acho que já ias contadamente, porque eu tinha-te visto em lives, vi-te numa Ah, live. possível, sim, é possível. Que eu queria uma rubrica chamada Dead Talks na altura, muito no início do meu projeto, em que eu ia sempre descontraído com um copo de vinho falar com outros pais para mostrar que era possível ahm, precisamente existir algo como se fôssemos para um café, mas na vez de estarmos a falar de futebol ou de outras coisas, a falarmos de sentimentos, de filhos, e daí o copo de vinho, e porque na altura também estávamos um bocado barricados em casa e sabia bem um copinho de vinho para relaxar no final da Sim, noite. sim, sim, foi na E altura da pandemia, foi na verdade. altura da pandemia, sim. Uhum. Então isso acabou por ser um hábito meu e também lançava esse desafio aos convidados se quisessem para levar sempre alguma coisa e foi isso que aconteceu. Eu achei muita piada vocês estarem nesse contexto descontraído e sentia-se essa descontração. Na altura, que eu já não me lembro de muitos detalhes da nossa conversa, lembro-me deste feeling de estarmos bem, estar à conversa, até íamos tendo ideias ali um bocado, olha, e se fizesse isto, e É se verdade, fizesse é aquilo, verdade. não é? E de nos termos dispersado de tal maneira que deu para 2 episódios uma conversa dividida em Pois dois foi, pois foi, episódios. pois foi. Portanto, deixámos-nos mesmo ir na conversa. E foi super interessante. Tu, na altura, deste o teu testemunho enquanto filho de pais separados e também depois, enquanto pai, nestes passos da parentalidade e como tu gostarias de estar na parentalidade. Tá? E estamos a falar de uma conversa de há 4 anos atrás. É verdade, é verdade. Entretanto, encontrámos-nos no lançamento do nosso livro, do GP3S. No dia do lançamento, estivemos juntos e eu tinha muita vontade, porque na altura que que fizemos o podcast, o nosso episódio, eu ainda não usava o vídeo e estava-te a pedir autorização se podia ir buscar a conversa com o vídeo e tu disseste, pá, eu Pois acho que foi. aquilo é capaz de já estar um bocadinho obsoleto, não é? E bora lá ter uma conversa nova. E então aqui estamos para uma conversa nova, atualizada, nas nossas novas versões, a minha e a tua. Tanta coisa mudou já, não é? Tanta coisa mudou. Tanta coisa mudou. O que é que tu sentes que possa ter sido assim o passo maior que deste, do ponto de vista aqui da parentalidade, do desenvolvimento pessoal, da tua imagem enquanto pai, enquanto filho? O que é que mudou? Olha, quando nós somos pais, nós atingimos, ou deveríamos atingir um conhecimento, num curto espaço de tempo, porque estamos sempre em movimento, estão sempre a acontecer coisas novas. E eu sinto que em 4 anos, 4 anos que pareceram 40, porque houve muita coisa que aconteceu, coisas boas, coisas más. Durante este período que nós tivemos sem gravar outro podcast, vamos ter esta conversa que agora vai ser mais atualizada. Aconteceu muita coisa, do meu lado muito intensa, muito negativa até, que tem a ver até com a própria casa onde ainda estou a viver. E tudo isso fez-me ter uma perspectiva diferente daquilo que é ser pai, indo um bocado mais à vertente crua da questão da parentalidade. Fez-me ahm, ter aqui um autoconhecimento bastante profundo que eu nunca tinha tido, muito reflexo daquilo que os meus filhos me diziam, daquilo que os filhos dos meus filhos faziam, e eu via que muitas das minhas frustrações durante este período difícil que passámos em família, muito eu retirava de aprendizagens até deles, apesar de serem muito pequeninos, eu aprendi muito com eles e houve muitas coisas que até hoje em dia, que tenho a alegria de fazer uma coisa que eu sou apaixonado, que é dar palestras,
e a minha principal palestra é precisamente, coisas que eu aprendi com os meus filhos, através das escolhas, não é? Uhum. Porque eles escolhiam estar felizes no meio do caos. E eu escolhia estar profundamente frustrado e triste e revoltado com tudo, até que depois haviam certos cliques, eu estava atento àquilo que eles diziam, não é? Nem sempre na altura, mas depois pensava, e fazia-se luz. Então eu acho que houve aqui um crescimento muito grande e alguma maturidade muito grande de olhar para dentro, de sentir qual é a minha verdade, de realmente conhecer-me e saber que tipo de pai é que eu queria ser, não é? Porque nem sempre eu estava a ser o melhor pai, e ainda hoje, não é? Nós não somos perfeitos e Uhum. já fiz as pazes com isso há muito tempo. Às vezes há muito aqueles comentários, mas eu não sou perfeito, mas dou o meu melhor. Não, tu estás a ser perfeito dentro da tua imperfeição, não é? Porque isso não existe, nós vamos sempre falhar. Temos é que usar as nossas falhas e a nossa culpa para depois continuarmos a caminhar e a fazer algo melhor. E a verdade acho que foi muito isso. Durante estes 4 anos acho que foi muito um caminho de autodescoberta, maturidade emocional e de olhar para dentro, de viver a minha verdade, sabes? E não a Uhum. verdade que os outros querem que eu viva. Acho que acima de tudo foi isso. Seguir aqui a minha essência, parar, refletir e descobrir-me de novo. Porque nós às vezes na correria da vida, nós às vezes perdemos aqui um bocadinho a noção de quem é que nós somos, não é? Acho que de uma forma geral. Então acho que foi muito importante, até mesmo aquilo que aconteceu, aconteceram coisas muito graves, que me deixaram para baixo, mas acho que até mesmo isso foi importante para, ok, vamos lá parar e vamos ver o que é que se passa aqui, vamos lidar com isto, não é? Portanto, sobrevivemos todos, estamos todos bem. Portanto, o saldo acaba por ser positivo, mas diria que foi isso. A grande mudança foi uma maior maturidade emocional e uma autodescoberta interna mais profunda. Diria Uhum. que esses são os pontos principais. Sim. Eh, Olhando, não é, estando aqui agora em 2024, fevereiro de 2024, olhando para esse Fábio de 2020, quando tivemos aquela conversa, tu consegues lembrar-te de como ele era? Lembras dessa tua versão? Perfeitamente, lembro. Perfeitamente. Lembro. Ok. O que é que lhe Perfeitamente. terias dito agora que sabes os 4 anos que aí vinham? O que é que lhe tinhas dito assim que pudesse ajudá-lo a conviver com a vida nestes 4 anos? Olha, diria-lhe que tudo passa, tudo é passageiro. E diria uma frase ah, que é uma frase que é minha e que se tornou parte da minha marca e que a minha marca pessoal, da minha história, da minha vida, ahm, mas que só foi mais ou menos a meio destes 4 anos é que foi surgindo e que um dia vou tatuar, que é hoje é um péssimo dia para desistir. Uhum, E o hoje são todos os dias, porque vamos olhar todos os dias para essa frase, não é? Ahm, e diria que sem dúvida que é uma frase marcante e que realmente era algo que eu diria ao Fábio 2020, que não tinha a mínima noção do que é que viria aí. Não falando de Covid, o Covid ao lado de tudo o que se passou é super tranquilo. Apesar de tudo o que aconteceu no mundo de triste e de desesperante, mas a verdade é que foi o mínimo dentro de muitas coisas que aconteceram, ou foi uma coisa que também contribuiu para que houvesse aqui, claro, muitas coisas negativas, mas diria isso, que tudo uhum, passa, e é verdade, nós às vezes temos a noção que o mundo vai acabar, mas é só uma fase, nós não vamos estar assim para sempre, mas às vezes essa fase pode demorar um pouco, não é? uhum. E a verdade é que demora o tempo que demorar, vai sempre ser uma fase e melhores dias virão. É tão giro. A fase vai demorar um pouco. A questão, parece-me a mim que a tragédia maior de lidarmos com a fase e com o tempo da fase é que nós não sabemos qual é o tempo. Porque se tivéssemos a informação de, olha, é É uma fase isso, que vai durar 6 meses, ou vai durar exatamente, 3 anos, até podia ser, vai durar 6 anos. Mas nós sabíamos, não é? E esse é um dos grandes desafios que eu sinto em relação à vida, que é, eu sei que é uma fase, não tenho dúvida nenhuma que é uma fase, mas quanto tempo é que é esta é isso, fase, é não é? isso. E é E, essa a frustração, é quando tu não sabes quando acaba, tu pensas que nunca vai acabar, porque não tens um período definido para aquilo terminar, então tu pensas que vais durar para sempre e entras ali num loop de frustração que pode uhum, ser muitas vezes perigoso, porque entramos numa zona cinzenta, que às vezes não sabemos como sair se não tivermos ajuda ou se nós próprios não fizermos por isso,
Mas é verdade, é muito por aí, é o não saber quando é que acaba, mas a verdade é que vai acabar, as coisas não vão sempre assim, não vão ser sempre assim. É o que eu digo muitas vezes hoje a pessoas que estão a passar por alguma frustração, seja de que área for, seja até mesmo pessoas às vezes que vêm ter comigo que falam dos divórcios, até recentemente falaram, não está a correr bem, ou que estão a cuidar dos filhos sozinhos, ou que não estão a saber gerir as emoções com os filhos, ou que gritam, ou que batem e não querem. Pá, são fases. Acho que o importante mais nestas fases difíceis é nós termos a consciência de conseguir trabalhar em nós. Uhum, Antes das difíceis é nas boas, quando estamos numa fase boa, é nós trabalharmos em nós, trabalharmos o nosso autoconhecimento, sabermos quem somos, não é? Para depois, quando existirem as difíceis, ok, o caos está a acontecer, mas eu sei que vou conseguir superar isto, porque trabalhei em mim antes. Às vezes é uhum, necessário isso. Olha, vou-te dizer uma coisa. Eu hoje, muito possivelmente, antes de ter filhos, se calhar teria feito, não que tivesse sido necessário na altura, mas se calhar teria feito terapia. Acho que todos devíamos fazer, antes de ter uhum, filhos, porque ninguém uhum, está preparado. E se tu vais já com essa bagagem emocional preparada, não é? Acabas por ter, digo eu, não sei, mas sei de pais que fizeram isto e achei muito interessante. Olha, ou seja, estavam bem na vida, tudo ok, mas iam passar por uma nova fase, nem sequer estavam ansiosos, mas queriam se sentir preparados para. Eu uhum, achei isso super interessante. Eu, se calhar era algo que eu fazia. uhum, Ahm, mas sim, acho que é muito, muito por aí. uhum. E acho que também pode ser muito interessante esse convite de parar para pensar e Uhum, prepararmos para a parentalidade uhum. também em casal, porque Sim, muitas vezes podemos partir para um processo em que vamos muito desencontrados nas expectativas, nos valores e não temos noção nenhuma. Estamos pois não. apaixonados, a desejar ter filhos juntos, mas depois aquela conversa assim profunda de escuta, mas para ti o que é ser mãe, o que é Uhum. ser pai, não é? Quais são os valores que vamos querer passar aos É nossos verdade. filhos? E podemos estar muito desencontrados, então também conseguir ter essa conversa antes seria genial. Tal Eu como costumo também. dizer, Diz, desculpa diz. interromper-te, eu costumo dizer que nós fazemos match com a pessoa que gostamos quando a conhecemos e voltamos a fazer outro match quando somos pais. Ou Hum. não. Ou não, exato. Olha, e Ou fazemos um não. terceiro match quando decidimos que já não queremos ficar na relação. Isso E, também, e é então verdade, é também verdade. como é que vai ser? É um bom ponto de vista, é verdade. É, porque essa era também outra conversa que pode ser muito interessante quando começamos. Claro que é uma conversa que não sabe bem, nem nos apetece, não é? Porque quando estamos muito apaixonados ou que naquela fase com muita esperança que as coisas vão correr todas bem, não nos apetece estar a falar na possibilidade do que é que pode correr mal. Sim. Mas lá está, como estavas a dizer, é nas fases em que as coisas estão bem que podemos nos preparar para as vicissitudes, não é? Não é quando E- estamos mal, porque aí claro, estamos debaixo d'água, nós não vamos sequer saber gerir o que quer que seja para tentarmos ficar bem, não é? Tem que ser exato. antes. Tem que ser antes, temos que nos preparar. Olha, aproveitando aí a tua imagem do ficar debaixo d'água, temos que aprender a nadar antes e depois Isso, é que podemos ir para o alto mar, não é? exatamente. Não é? Agora largaram-me em alto mar, deixa lá ver se eu aprendo a nadar. Aí vai ser difícil, aí vamos precisar que alguém nos socorra e nos tire de lá, não é? Então conseguir. Mas nós já sabemos que vamos ser atirados para o alto mar várias vezes. Então, se calhar, cada vez que viermos para a terra, ir aprender um bocadinho Treinar mais um bocadinho. mais um bocadinho, pode ser mesmo muito É importante. verdade, é verdade. E mesmo essa conversa sobre a possibilidade que, olha, então e se um dia nos separarmos, como é que podemos fazer? E isto não é perspectiva de, olha, é porque todas as relações acabam, não é? Nós não gostamos de pensar nisso, mas todas as relações acabam. Ou porque decidimos que já não queremos relacionar-nos e a relação acaba, ou porque uma das pessoas morre e desaparece e, portanto, a Uhum, relação vai acabar. Pelo uhum. menos fisicamente. Há quem sinta que as relações se mantêm apesar da morte, mas, portanto, todas as relações acabam. E também, inclusive, sobre a morte, também podemos preparar isso com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, não é? Olha, como é que. É uma conversa difícil e que as pessoas não gostam de ter, mas é mesmo muito importante. Como é que vamos fazer se nos separarmos? O que é que era importante para ti? O que é que gostaríamos de preservar mesmo que a relação termine? O que é que nos vamos comprometer um com o outro agora que estamos bem e capazes e lúcidos? O que é que nos vamos comprometer um com o outro caso isto venha a acontecer? Mas eu, por um lado, é uma conversa que é um bocadinho desagradável e as pessoas não gostam de pensar nela. Por outro lado, parece que pode ser o prenúncio de que as coisas vão correr mal. Da minha experiência é o contrário. Quando as pessoas e os casais têm a capacidade de falar sobre isto,
geralmente é porque têm muitas competências do ponto de vista Uhum. da comunicação, têm uma segurança emocional e relacional incrível que lhes permite ter esta conversa e, portanto, estão-se a poder preparar caso isso venha a acontecer. Isso não é muito comum, Pois não. porque normalmente tu entras numa relação e pensas que vai ser para sempre, supostamente. É o nosso desejo, não é? Ou inconscientemente é aquilo que tu pensas e nem sequer pensas em tratar de assuntos. É a mesma coisa que quando falamos de heranças, não é? Mas é a É a mesma mesma coisa. coisa, nós nunca vamos tratar de nada, somos família, não é? Nunca nada vai correr mal, tudo parte sempre desse princípio, até que chega a hora da verdade e na verdade corre sempre tudo mal. Muitas vezes corre mesmo muito mal, exato, não é? Exato. E se calhar podemos ter essa conversa, olha, como sobre a morte, olha, como é que o que é que eu quero? Quero ser enterrada, quero ser Uhum, uhum, cremada, quem é que uhum. eu. Há pessoas que eu não quero no meu funeral, não quero. Isso. Eu Sim, não sim, vou sim, estar lá sim. para poder, quer dizer, eu vou estar lá, mas não vou poder defender a coisa de, olha, eu não quero esta pessoa. Então, se calhar, tenho que antecipar e dizer: olha, se por acaso me acontecer alguma coisa e quando eu morrer, há esta pessoa, eu não quero mesmo que esteja no meu funeral. Uhum, Portanto, uhum. por favor, assegurem-se disto, porque para mim é importante. Faz E todo o tanto, sentido. né? E é uma conversa que não é fácil, não é bonita, não é, mas que também nos dá essa confiança de, olha, vamos cuidar uns dos outros, não é? Vamos, mesmo quando as coisas não correm bem. Ah, sabes que as relações longas, eu já me separei portanto já passei por isso, mas a Marcela, que tu conheces também, tem uma relação muito longa, já com bastante tempo, e ela diz com muita graça, e outras pessoas já nos disseram também quando vêm às nossas formações, algumas pessoas dizem-nos isso, que é, olha, eu estou casada há 30 anos, mas na verdade nós já nos divorciámos muitas vezes na nossa relação, não Ok. é? Porque a relação também passa por ciclos e há ciclos de profunda desconexão entre o casal, de profunda desconexão, e que depois quando voltam a ligar-se, quando a reabilitar a relação, já é uma relação nova. Uhum, uhum. A Joana Gama também dizia uma coisa gira, acho que foi ela, foi que leu um autor que dizia: eu estou casada há, imagina, 40 anos, eu quero estar casada há 40 anos com a mesma pessoa. E que ele respondeu: eu estou casada há 40 anos, mas a pessoa nunca foi a mesma, não é? Pois, Porque a sim, pessoa é vai verdade. mudando, a pessoa vai mudando. Então há assim pequenos divórcios que nós vamos tendo nas relações longas, percebe-se isso, que há ali ciclos também. E mais uma vez é preciso ter essa coragem de conseguir fazer. Mas olha, quando nos encontramos lá no lançamento do livro, é bem giro, porque tu não és divorciado, nem parece que estejas a pensar nisso. Já E fui. já foste divorciado? Isto é uma caixinha de surpresas. A minha vida dava um filme Fogo! indiano. Já fui Essa parte não me tinhas dito. Ok, ok. aqui em exclusivo, não é? Por acaso não é. Tcharam! Mas sim, já fui. Acho um Ah, bocado não fazia verdade isso, ideia. mas eu já fui, sim, sim. Ah, ok, ok. Já tive S- uma vida passada também bastante intensa. Sabes que eu comecei a minha vida praticamente do zero em 2014, por causa disso. Eu Ah, não divorciei-me fazia na ideia. altura, sim. Ahm, mas agora estou numa relação há 9 anos, a caminhar para os 10. Portanto, em 2025 no próximo ano vamos fazer 10 anos e, epá, lá está, é daquelas que eu penso que é para a vida Uhum. toda e quero Claro. acreditar que sim, mesmo que tenhamos alguns divórcios aqui pelo meio, que faz parte, nem sempre está tudo bem, como é óbvio, nem pode estar. Mas é isso, já são quase 10 aninhos, portanto é Uhum. aqui. Sim, sim. Mas quando, agora é uma pergunta, quando, Sim. quando vieste ao lançamento do livro, vinhas em que feeling? De homem casado, com família ou de homem que já passou por um divórcio? Não, olha, até ia muito na ótica de uma forma global, se calhar, tanto no início, que é de filho de pais divorciados, de homem que se divorciou e atual, porque o tema é bastante interessante e é diferente, é diferenciado. E depois também daquilo que já tínhamos partilhado em 2021, vinha muito nessa de ir num todo, sabes? Não só Hum, numa perspectiva, mas uau, deixa cá ver uau, giro. como é que isto pode ajudar-nos num todo, porque acaba por ajudar, não é? E é Uhum, interessante que há livros que acabam por. Tu vais a pensar com uma perspectiva ou com uma ideia, mas depois sais lá a aprender coisas incríveis que podem ser levadas para a tua vida, não só no divórcio em si, mas de uma forma geral. E é isso que é interessante quando uhum. lemos um livro. Mas foi muito nessa ótica de o que é que eu posso aprender Ah, mais.
de acordo com tudo o que eu já vivi até hoje, o que é que eu posso também acrescentar valor ao ler este livro de pessoas que até vêm ter comigo e que eu se possa encaminhar. Que eu nunca me meto nas especialidades em que eu não sou especialista, faço questão disso. Hum, mas é interessante que depois acabamos de ter uma abordagem diferente de coisas que sabíamos, que não sabíamos, o que é que acontece com outras pessoas, e é muito interessante porque há muitas pessoas a passar por isto. E eu senti também um bocado as dores das pessoas que às vezes falam comigo, muito em mensagem privada, das dificuldades que têm a divorciarem-se, e curiosamente também pais homens, que cada vez mais, e felizmente que a minha página precisamente é para um, inspirar também os homens a poderem falar um bocado mais dos filhos, de sentimentos e de estarem mais envolvidos, não só presentes, mas envolvidos. Uhum. E eu tenho notado nos últimos 4 anos que eles têm se aberto mais e têm comunicado mais e falado mais, pelo menos no meu pequeno espaço, na minha pequena casa. E acho isso incrível. Mas sinto que há muitas dores, não é? Dessas dificuldades. Como é que eu giro isto? Como é que eu faço aquilo? Ahm, e agora o pai está a fazer isto, eu não estou a saber lidar, e agora a mãe está a virar a criança comigo e eu não estou a saber. Percebes? Uhum. Isto é um tema demasiado importante para se colocar de lado. E então eu fui muito nessa perspectiva de eu num todo e também como é que eu posso aprender mais, não é? Para tirar aqui algum proveito e também para não. E encaminhar as pessoas a tomar as decisões certas, a ler o livro, Uhum. a irem ter com as pessoas certas, percebes? E foi mais nesse sentido. Ok. Foi mais nesse Uhum. sentido. Ok, então foste assim numa posição muito tridimensional, como Sim, filho, como homem também que já passou por uma sim, separação, como homem que está numa relação que é sim. para manter e que quer ali construir Isso. e manter-se, e Exatamente, também exatamente. como alguém que tem uma página em que convoca as pessoas a pensarem sobre a Uhum, parentalidade, quer sejam uhum. juntos, quer estejam separados, e portanto Já que também for, exatamente. naturalmente. Olha, eu também, eu quando estava-te a fazer essa pergunta é porque me senti muito satisfeita a ver que na plateia estavam muitas pessoas que estão em relações, inclusive Uhum, estavam casais, e essa capacidade de começarmos a ver que, olha, isto do divórcio não é só sobre mim, uhum. é sobre todos nós, e portanto vir também mesmo, ok, eu não estou a pensar em divorciar, mas é um assunto que me interessa porque tem tanta Sim, abrangência, não é? Toca tem tantas mesmo. pessoas. Pronto. O Acho que aí num divórcio. ponto importante, que é o que eu sinto, por exemplo, no meu projeto, nas redes sociais, nos blogs, o que seja, e nas palestras, que é mesmo isso. Isto já deixou há muito tempo de ser sobre mim. E depois isso vai em grande escala, como o divórcio também. Isto, nós podemos, apesar de estar numa relação e estarmos bem, podemos aprender muito ali, por exemplo, sobre este livro que supostamente não teria nada a ver com uma relação estável, não é? Mas tem, mas tem. Tem, porque olha, o divórcio é sobre. Nós costumamos dizer que o divórcio. Costumamos dizer porque é mesmo profunda convicção. Olha, um bocadinho como tu dizes da tua marca, não é? Na nossa marca pessoal, é mesmo uma Uhum. convicção profunda que temos que o divórcio, mais do que sobre separação, é sobre relação. Portanto, os pilares do divórcio consciente, por exemplo, quando os pais. E já nos aconteceu mais do que uma vez, pais que vêm para fazer o seu processo de separação e depois, no caminho de quererem fazer um divórcio consciente, acabam por ficar juntos. Porque Que engraçado. Isso é já nos muito acontece bonito. muito giro, porque quando eles estão mesmo, muitas vezes, com a intenção clara de fazer um divórcio consciente, começa a vir para cima da mesa quais são as necessidades e as competências e as capacidades que têm que desenvolver para poder ter esse divórcio que desejam, e nesse caminho desenvolvem ferramentas e capacidade de comunicação um com o outro que leva-os a conseguir resolver os problemas que os estavam a levar à separação. É E já muito nos aconteceu importante. com imensa. Bem, não é imensas, se me disseres, é a maioria, não é a maioria, é uma minoria, mas já nos aconteceu mais do que uma vez e é muito bonito de ver. E também às vezes acontece vir só um dos progenitores, um bocadinho para perceber como é que é isto do divórcio, não é? Que é, olha, e se nos separássemos, um bocadinho para Uhum, pôr o cenário, uhum. provavelmente alguma coisa não está bem e podem estar a pôr essa possibilidade. E quando começam a perceber, mas é preciso conseguir isto, é preciso comunicarmos sobre isto, mas essa é a nossa dificuldade. Então, quer isto dizer que se para eu conseguir fazer isso, então se calhar consigo resolver isto na relação e Ok. consigo também. E Muito interessante. é muito Muito giro de interessante. ver. Claro que também acontece pessoas que chegaram mesmo ao fim da linha do ponto de vista da sua relação, como casal, não é? E têm uma intenção também clara de ter um divórcio consciente e também o conseguem, não é? Não é?
uma coisa não é mutuamente exclusiva, do género, ok, então se não nos voltarmos a reatar ou se não voltarmos a querer manter a relação é porque não vamos ter um divórcio consciente. Uhum, Isso não é uhum. verdade, não é? Às vezes a relação chegou mesmo a esse limite. Portanto, esse era um aspecto que tu comentaste e que eu achei muito giro, que é o divórcio é sobre todos nós. Todos podemos contribuir, porque tal como todos nós conseguimos inflamar e prejudicar pessoas que estão a passar por um divórcio, É também isso. podemos contribuir para que passem de uma forma mais interessante e construtiva. Então, do ponto de vista da comunidade, é super interessante também fazer isso, mesmo que informalmente, quando tu dizes, olha, eu não trabalho diretamente com as pessoas a passar pelo divórcio, mas elas procuram-me, querem saber a minha opinião, querem me Uhum, ouvir, então eu posso contribuir de forma consciente uhum. e Isso, isso. informada. Então o livro também acho que dá essa capacidade para todos nós podermos estar de uma forma assim um bocadinho diferente como interagimos e como nos relacionamos com as pessoas que estão a passar por estes processos, não é? Sem dúvida. Olha, entretanto, também tens o nosso livro, não é? Tenho. E eu fico assim curiosa se já tiveste a oportunidade de espreitar e de ver aí o livro, de folhear, e se gostavas de partilhar connosco aí assim, algum tópico que tenha sido especialmente interessante para ti. Sim, olha, eu comecei logo lá, enquanto estava à espera para no final da vossa intervenção, da apresentação, para falar um pouco convosco. E quando dei por mim, quando estava na fila para falar convosco, já ia na página 50, se não estou em erro, porque depois comecei, como fui sozinho nesse dia, então fui-me ali alimentando da vossa história, de como se conheceram, como é que tudo começou. E depois, mais à frente, até marquei na altura com o talão para não me esquecer. ah, de uma parte aqui que tem muito a ver com a minha história, tem muito a ver com o meu percurso como filho e depois mais tarde como pai, mas que lá está. Isto acaba por ser muito abrangente e toca não só a pais, não só a filhos, mas às pessoas num todo. Foi na página 65 em que, a certa altura, está escrito o seguinte, e vou passar a citar: Não somos responsáveis pela nossa história, sobretudo a história de infância, ou acontecimentos e eventos que não tivemos qualquer possibilidade de impedir ou alterar, mas podemos assumir a responsabilidade pelo que iremos fazer com isso. Não somos responsáveis por toda a nossa história, mas podemos assumir a responsabilidade do que fazemos connosco próprios, apesar da nossa história. E isto, como já te disse antes e volto a dizer, eu sou muito de frases, pequenas citações, e há coisas que eu retenho e realmente esta, faz-me todo o sentido porque, eu vivi isso, não é? Eu fui abandonado pelo meu pai, tive, situações em que a minha mãe também sofreu de maus tratos, no passado por causa dele, e então eu vivi toda uma vida sem praticamente não, sem conhecer o meu pai, não é? Porque foi uma escolha que ele decidiu ter. Decidiu assumir a responsabilidade de não, me querer conhecer e não ter nada com a minha mãe. Tudo bem, agora eu não tenho culpa disso, e felizmente, hoje com 36 anos, olho para trás e vejo que as pessoas que ficaram comigo e que me educaram fizeram um bom trabalho nesse aspecto, porque eu sinto zero culpa e sei que infelizmente há muitas pessoas, muitos filhos que hoje são adultos e que sentem culpa dos divórcios dos pais, muitos que vêm ter comigo a falar por mensagens e perguntam mesmo isso: não sentiste culpa? Porque eu sinto, eu sou adulto hoje em dia, eu sei que eu fui a culpada ou o culpado dessa situação. Ahm, e o que eu digo sempre, olha, eu não sou nenhum especialista na área, mas digo-te já que tu não tiveste culpa. A culpa nunca é dos filhos. E eu estou grato por sentir isso. Eu tenho a consciência que eu não tive, nunca, nem sequer pensava nisso. Só comecei a pensar mesmo quando me questionavam, agora mais recentemente, por causa deste meu projeto de paternidade, sobre isso. E realmente fiz uma reflexão e ok, fico feliz porque realmente não sinto culpa. E a verdade é que nós não somos responsáveis por os nossos pais divorciarem-se, pela sua história não ter um final feliz ou um final em que eles estejam juntos, porque há muitos pais que estão juntos até morrerem, mas de felicidade também não têm nada. Hum, e é interessante como algo que eu muitas vezes falo
hum, para a vida, de uma forma geral, é que nós não somos responsáveis. Eu não sou responsável pela escolha do meu pai, mas sou responsável pelas escolhas que eu vou ter agora, para o legado que eu quero deixar aos meus filhos. Portanto, sem dúvida que esta citação marcou-me, porque muitas vezes eu também já disse que nós somos responsáveis, hum, pelas nossas atitudes, por aquilo que nos acontece, mas no sentido de agirmos em conformidade ou tomarmos ações e a responsabilidade para nós, para não dar poder aos outros, não é? Porque se nós não decidimos, se nós não avançamos, se nós não fazemos escolhas, de acordo com aquilo que nos acontece, sejam adversidades, sejam coisas boas ou más, nós vamos dar poder a terceiros, não é? Portanto, aí nós temos que liderar a nossa própria vida e eu acredito muito nisso. Agora, como é óbvio, não somos responsáveis por todas as coisas que nos acontecem na vida, não é? Responsáveis sim pela a forma como lidamos com elas, mas não somos responsáveis por, sei lá, chega uma pessoa na rua e atropela outra, não somos responsáveis por isso, não é? Somos responsáveis da forma como nós vamos lidar com aquilo. Ahm, e marcou-me bastante porque eu acredito muito que nós não somos o nosso passado, nós não temos que ficar reféns da nossa história. Nós temos um retrovisor no carro que é para olhar para trás, ok, está tudo bem, mas não é por acaso que ele é pequenino, não é? O retrovisor não é gigante no carro. O retrovisor é pequenino e depois temos toda uma visão à frente que é para onde nós temos que ir. Portanto, fundamentalmente é isso e esta frase marcou-me muito. Por acaso até está a negrito, nem foi preciso sublinhá-la, pelo menos parte dela. Eu acredito mesmo muito nisso. Sabes que há um livro que também me marcou quando eu estava numa situação mais complicada, que é Um Homem em Busca do Sentido, que eu na altura estava a passar por algumas adversidades e estava. Felizmente, os livros nunca saíram de perto de mim, mesmo apesar das adversidades. Nem aqui a minha página continuava, era uma espécie de terapia que eu continuava a inspirar outros, apesar de eu estar completamente no lodo, mas, mas era uma espécie de terapia para mim. E, e há uma passagem lá no livro muito interessante. Para já temos toda uma perspectiva quando lemos o livro, que nos faz sentir pequeninos ou que os nossos problemas sejam muito mais pequenos quando lemos tudo o que se passou, não é? E depois, na altura, eu lembro-me de olhar para o livro e ver Um Homem Buscando Sentido. Epá, eu preciso disto. E eu às vezes olho para estes nomes destes livros e penso, não vou comprar, não é? Por amor de Deus, Um Homem Buscando Sentido, o que é que vai sair daqui? Mas realmente depois comecei a ler o livro, o livro lê-se muito bem, é ligeiramente pequenino, já não me lembro quantas páginas tem, mas há uma altura que o Viktor Frankl, que foi um psicoterapeuta na altura dos campos de concentração e que viveu lá em Auschwitz, ele diz que nós temos o poder de escolher a forma como reagimos perante as adversidades que acontecem na nossa vida. Temos esse poder, não é? Portanto, esta frase reflete muito isso. Nós temos o poder de, ok, a minha história foi esta, o que me está a acontecer é isto, mas eu tenho o poder de escolher lidar da forma como eu quero, não é? De preferência de uma forma positiva, para não entrarmos naquela espiral de negatividade. E eu acredito muito nisso porque nos últimos anos aconteceram-me coisas ah, que podiam ter mandar-me abaixo em termos psicológicos, ou até mesmo, olha, ter mesmo acabado em divórcio por causa das situações financeiras, da casa toda destruída, de repente não Isso termos traz onde nos imenso stress, agarrar, isso traz imenso stress à traz família. imenso stress, Hum. porque de repente sofremos de burla, sofremos de roubo, sofremos de um desfalque, não tínhamos casa, andávamos com os miúdos no meio do entulho, percebes? Para ir a uma simples casa de banho, estivemos sem telhados, estivemos sem janelas, portanto, foi uma situação muito complexa durante muito tempo. Imagina uma casa que não tem cozinha mais de um ano, percebes? É com crianças, é complicado. Mas a verdade é que hum, há sempre momentos impactantes que nos fazem pensar que nós podemos escolher fazer diferente. E uma das alturas em que eu comecei a escolher fazer diferente foi uma altura em que eu estava zangado com a casa. Ou seja,
Haviam fatores externos que tinham feito com que isto acontecesse, que era o empreiteiro, que roubou, que burlou, ok, tudo bem, mas eu odiava a casa onde vivia. Uhum. Eu odiava as paredes, eu odiava o chão, eu odiava as janelas, a forma como estava construída, apesar de ter sido eu a escolher grande parte da obra. Eu não conseguia viver aqui em paz. E há um dia, eu até falo disto numa das minhas palestras, em que eu estava a beber café, eu costumava acordar mais cedo do que a família inteira, para fazer exercício, para correr, para espairecer um bocadinho e gostava de beber o meu café em silêncio. Acordava sempre um bocadinho mais cedo. E chega a Camila, ao pé de mim, a minha mulher e o Salvador ainda estavam a dormir, e ela pergunta: Olha, posso beber o leitinho contigo? E eu: Podes. E ela fica ali ao pé de mim. E eu já de manhã já estava a sentir aquela raiva. Uhum. Então eu chego ao pé dela e pergunto-lhe: Oh Camila, tu gostas de viver aqui? E ela: Sim. Ok. Eu continuei a beber o meu café, olhar para a janela, ainda não satisfeito com a resposta dela: Mas tu gostas mesmo desta casa? E ela: Sim. E eu, pá, eu queria que ela dissesse uma coisa que validasse aquilo que eu estava a dizer. E eu: Ok, mas o que é que tu gostas nesta casa? O que há para gostar nesta casa? O que é que gostas mais? É que, pronto, eu queria que ela dissesse uma coisa negativa. O que é que gostas mais? E ela olha para mim, com aqueles olhos azuis, pequenina, e diz-me isto: O que eu gosto mais nesta casa é de brincar contigo. Como deves calcular, aquele desarmou-me logo. Claro. Portanto, a minha filha na altura tinha 3 4 anos, estava-me a mandar uma mensagem que: "Pai, chill, tem calma, ok? Isto é só uma casa, são só paredes. O que interessa somos nós." Não é o facto de ter, ok, ficaste sem telhado, é chato, tens o chão todo partido, a casa toda partida, ficaste sem dinheiro, tudo bem, mas eu só quero brincar contigo, o resto não me importa. E essa foi uma das viradas que eu tive na minha vida. Quando ela me diz isto, eu, ok, percebi. Percebi e tanto que isto depois faz parte da minha palestra porque aquilo marcou-me para sempre. Eu nunca mais me esqueci disto. E realmente, muitas vezes nós damos importância às coisas, quando na verdade, pouco ou nada importam, não é? É claro que emocionalmente, o não teres dinheiro, o não teres casa, o estar sem telhado, qualquer pessoa poder entrar em casa, o tu teres decidido que esta seria a casa para os teus filhos e de repente o conforto que tu ias dar, eles ainda estão piores, parece que estavam parece que estavam num país em guerra, percebes? Que era dentro de casa onde devíamos estar seguros, não é? E eu depois percebi que a casa era uma espécie do meu calcanhar daqueles. Hoje em dia não é, mas percebi que eu podia comprar todas as guerras do mundo quando estava fora de casa. A nível corporativo, a nível de projeto, seja do que for, eu nunca tive medo de nada, não é? Nunca me rebaixei perante ninguém, eu bora e vou, e é preciso discutir isto e vamos. Mas eu chegava a casa, estava tudo no lugar. E eu percebi que quando eu percebi que eu chegava a casa e estava tudo fora do lugar, mais ainda do que, por exemplo, no meu dia normal de trabalho, foi aí que tudo começou a desabar. Foi aí que tudo começou a desabar. E a Camila chamou-me a atenção nesse dia, não dissemos mais nada um ao outro nesse dia, nessa manhã, porque depois aquilo impactou-me de tal forma que eu percebi que a nossa casa não tem que ser paredes ou não tem que ser um lugar específico todo XPTO. A nossa casa é onde o nosso coração está e o nosso coração, o meu, estava com a minha família. E então essas nuvens todas começaram-se a dissipar e fiz as pazes depois com a casa que é aquela que eu ainda vivo hoje em dia e já não há nuvens, só há sol. Sim, no fundo o que importa são as relações, não é? Sim, É claro que temos uma estrutura onde podemos ter as relações seguros, como tu dizes, um teto, conforto também é importante, não é? Mas na verdade o fundamental são as relações é enfim, verdade. é. Sabes que isso eu tenho gostado muito sobre longevidade. Hum, Muito mesmo, porque é algo que eu, por volta dos 35 anos, que foi o ano passado, comecei a preocupar-me Hum, em alimentar-me de uma forma melhor, em exercitar-me, em perceber como é que podemos chegar a uma idade mais avançada, mas sãos, não é? Ter uma uhum, mente sã, ter um corpo são. E uma das coisas que está incluída na longevidade
Os japoneses são incríveis nesse aspecto. Há, há vários documentários, há vários artigos, há livros também que falam. Há um muito interessante que é o Ikigai, que fala do propósito, mas basicamente é hum, a receita para a longevidade, não é só do propósito, mas fala num todo. E depois há também, por exemplo, um documentário na Netflix que fala das zonas azuis, que já são estudadas há uma data de anos, há dezenas de anos, e o Japão, claro, está também lá, especificamente uma zona que se chama Okinawa, e todas as zonas, seja Okinawa, seja em Itália, seja onde for, todas as zonas têm uma coisa em comum, que é os relacionamentos, o poder da comunidade ou da família. Ainda vou mais longe, comecei a estudar sobre isto, como já disse, e encontrei um artigo, e até há uma talk sobre isso, uma TED Talk, se não estou em erro, de um estudo, ah, o estudo mais antigo, se não estou em erro, que foi feito de Harvard, em que estudaram gerações há mais de 70, 80 anos, se não estou em erro, em que estudaram as primeiras pessoas, não é? Durante a sua vida, e depois os seus filhos, depois os seus netos, hum, e alguns com uma capacidade financeira incrível, outros com outro estilo de vida, mas aqueles que viveram mais, com mais saúde e com mais longevidade, eram os que tinham as relações mais saudáveis, digamos assim, ou menos tóxicas, mais felizes, tinham família por perto, que tinham amigos, ou que tinham uma comunidade, ou um grupo de pessoas onde eles estavam com frequência. E é muito interessante nós percebermos isto. Ok, tudo importa, não é? Alimentação, seja o que for, mas as relações, não é por acaso que, ok, aquela pessoa fuma 30 maços de tabaco por dia, bebe 3 ou 4 whiskies às 10 da manhã, mas tem 100 anos. Como é que isto é possível? Se calhar é porque a mente dele está boa no que toca aos relacionamentos, está em paz. E isto começou. É claro que eu não recomendo as pessoas, eu não fumo, eu não bebo, atenção, mas realmente o poder que nós às vezes não associamos a um relacionamento pá, tem muito poder. A forma como nós relacionamos uns com os outros, as nossas amizades, tem um poder profundo, porque nós não nascemos para estar sozinhos. Uhum. Sim. Agora, as relações têm é que ser saudáveis, não é? Claro, claro. Sim, esse estudo eu também o li, é super interessante e há uma TED, como estás a dizer, é Não há? longitudinal. Eu disse Há, bem. Eu estava disseste aqui bem, meio. disseste lindamente. Sim, Ok. é um estudo longitudinal e que segue de facto as pessoas ao longo É de, tem 80 incrível. anos, é brutal. É E o que incrível. eles foram fazer foi, ok, então quais são as variáveis comuns à maior parte, às pessoas Isso. que têm maior longevidade? E a variável comum não era a alimentação, não era Nada. o poder financeiro, não era Era o as local relações. onde viviam, era mesmo os Eu não relacionamentos. estava nada à espera dessa, por acaso. Sim, é muito E interessante. depois, tu vais ler o livro, da longevidade japonesa, relações. Vais ver o que é que há de comum, nas Blue Zones, pá, há N coisas, mas está lá, as relações. Portanto, Uhum, as relações têm um sim, impacto profundo. Não é por acaso, brutal. é assim. Tu tens uma discussão com o teu marido, ou com a tua mulher, ou com o teu filho. Tu vais trabalhar. Tu estás todo o dia mal. Estás todo o dia mal, porque não estás bem com aquela pessoa, que ele que ele está-te a consumir por dentro, não estás em paz. E quando nós não estamos em paz, stress, deixas de comer como deve ser, não é? Pois acabas por adoecer só porque não estás bem com aquela pessoa, a pessoa com quem tu gostas. Por isso é que há uma regra que eu gosto de cumprir, que acho que até vem na Bíblia, tenho quase certeza que vem na Bíblia, que é não me deitar ou adormecer sem antes fazer as pazes com quem eu estou chateado. Principalmente se for dentro de casa. Eu tenho uma regra parecida, mas com uma nuance. Eu posso não fazer as pazes, porque posso não conseguir fazer as pazes, mas faço questão de mostrar que amo essa pessoa, mesmo ainda estando zangada. E isso para mim Certo, foi mesmo sim. muito importante. Às vezes, quando vou deitar e estou zangada com o Ricardo, pensar eu vou dormir agarrada a ele na mesma, mesmo muito É. zangada. E posso dizer que houve alturas que já fiquei assim com o braço no ar: vou, não vou, ponho, não ponho. Ok, eu só estou zangada, eu não deixei de o amar, não é? Então ponho. É isso e é dar-lhe um café. Depois das refeições, amor, queres um café? Mesmo quando estou furiosa, que mal consigo olhar para ele, queres um café?
e faz o café e ofereço-lhe o café. E porque quero ter a certeza que mostro que amo a pessoa com quem estou zangada, mesmo continuando zangada. Então, porque como eu se calhar levo um bocadinho de tempo para conseguir dar aí esse passo de fazer as pazes ou de conseguir eh, Mas isso é bonito, porque já estás a fazer, de certa forma. Já iniciaste as tréguas, não é? pelo menos tenho a certeza que quero fazer as pazes com É esta isso, pessoa e não me esquecer disso. E, é isso. sobretudo, como o processo é interno, eu tenho que fazer qualquer coisa para ela também saber que eu continuo a estar contigo. Estou muito zangada, posso nem conseguir olhar bem e falar como eu gostaria, mas Mas eu estou amo-te aqui, na mesma. Estou é aqui, isso. não vou sair Isso é daqui. muito bonito. E então é assim mesmo. Sabes que tenho estado a ler, é sobre longevidade ou é sobre solidão? Parece que a solidão, a sensação de solidão, mata mais do que se fumássemos 15 cigarros por dia. Pois mata. É brutal. E sabes que a longevidade fala da solidão É. precisamente por isso. É inacreditável. Uhum. Mas tu já reparaste, mesmo no dia a dia, nós às vezes podemos estar em sítios completamente cheios de gente, mas nós sentimos sozinhos. Eu já me senti muitas vezes sozinho. Sim. E isso acaba contigo, deixa-te profundamente triste por saberes que hum, não tens apoio, se calhar. Acho que Uhum. é muito. Não és ouvido, não és escutado, não é? Uhum. Acho que é muito, muito sobre isso, porque Sim. nós gostamos de ser reconhecidos, nós gostamos que saibam que nós existimos, não é? Que estamos aqui. Não sei, isso possivelmente tem muito a ver com o ego, e mesmo nós, como pessoas, no meu entender, não nascemos para ficar sozinhos, não é? Somos Sim. pessoas de comunicação, de toque, tanto que não é por acaso que agora as empresas todas querem voltar ao presencial, praticamente, depois de tudo o que aconteceu na pandemia. E a verdade é que eu adoro estar em casa, adoro trabalhar em casa, mas também gosto de ir ao escritório e falar com os meus colegas, e ter essa parte da comunicação, do toque, vamos beber um café, vamos isto, nós também, o povo português é muito dessa, não é? Tem muito essa cultura, mas a verdade é que acho que faz falta. E quando não temos isso, eu acho que nós damos em malucos, Sim, sim, sim. E não aí é? no nó depressor começamos a ter mais. Completamente. É, sim, sim. E essa solidão, quando estamos acompanhados, então, é de uma angústia brutal, não é? Não estamos a falar em de estar só, porque podemos estar só e não nos sentirmos sozinhos. Sim, Tal isso como é diferente, é é diferente. completamente diferente. Porque eu adoro estar sozinho, Vejo. adoro fazer Mas, coisas mas sozinho, não ir à gostas praia de sozinho, sentir só. mas não gosto de sentir só. Odeio. É das piores coisas, por acaso, que falas nisso. É horrível, é um sentimento horrível. Principalmente quando tu tens pessoas, lá está, À ao teu nossa lado. volta. Isso Sim, então é o pior. Isso então sim, é o pior. sim. E parece que há vários níveis de ligação, né? Isto é intuitivo, mas há vários níveis de ligação. Há aquela ligação profunda que tu sentes com a tua mulher, que sentes com os Uhum. teus filhos, mas depois há outros níveis mais intermédios e alguns até bastante superficiais, que é ir ao café e alguém sorrir-nos, olhar-nos e dar-nos o café, olhar para nós nos olhos Olhar e a para nós. sorrir, não é? Ou vamos à mercearia e a pessoa perceber, está cansado, pá, está tudo bem, porque percebeu em nós qualquer coisa e, portanto, essa ligação que são superficiais são muito importantes e nós desvalorizamos. Claro que não é a mesma coisa que uma relação profunda e íntima, mas também é importante. E até podemos, e segundo esses estudos e essa autora, até podemos estar bem numa área e não estar na outra, que é, olha, eu até tenho um relacionamento profundo com uma pessoa significativa para mim, pá, mas no dia a dia parece que não tenho interações nenhumas que me façam sentir que existo perante os olhos dos outros e, portanto, essa solidão no dia a dia também pode interferir imenso com o nosso bem-estar. Vai de encontro aí ao que estavas a dizer. Sim. Olha, fizeste-me lembrar, e isto é mesmo como as cerejas, as conversas, não é? Também porque é que, porque é que é nos países mais desenvolvidos e com maior qualidade de vida que há maior índice e maior taxa de suicídio. Suicídios. Mais do que em países subdesenvolvidos em que as Uhum, pessoas andam a lutar pela sobrevivência e uhum, para ter comida, para uhum. poder se sustentar e ter um teto onde se abrigar e muitas vezes andam a dividir ali um bocadinho de comida por cada uma das pessoas. Assim um pouco como o Viktor Frankl que tu estavas a falar do sentido, não é, da vida, de dar sentido. Ele falava nisso, nos campos de concentração, ele conseguia intuir quem é que ia morrer, porque é quando as Uhum. pessoas deixam de dar sentido ao que lhes está a Isso. acontecer, Sim. não é? E ele conta que como destruíram o trabalho dele quando ele entrou no campo,
Ele queria muito voltar a sair para voltar a escrever, então o sentido dele foi O voltar a poder, propósito, não é? o propósito. Outros era ver a mulher, Qualquer não é? coisa, mas havia sempre Sim, um sentido para aquilo, para sim, poderem sim. ultrapassar aquilo. E a partir do momento que alguém, ele até falava de que quando eles guardavam assim bocadinhos de cigarros que pudessem fumar ou assim, e que guardavam aquilo para, e enquanto iam guardando era bom sinal, era sinal que ainda achavam que alguma coisa de boa estava para vir. E que no dia que fumavam aquilo, passado poucos dias as pessoas morriam, ou no dia que comiam a última migalha que tinham guardada. Passado poucos dias as pessoas morriam, que é quando se perde o sentido, não é? E eu tenho pensado também muito nisso, porque eu não acredito nesta ideia de que tudo tem um sentido, as coisas acontecem porque têm um sentido. Eu pessoalmente não acredito nisso, não é assim que eu olho para o mundo e que vejo o mundo. Tu Ah, podes é criar um significado para algo que te acontece, que é diferente. Aliás, tudo pode ter um sentido, que é o sentido que tu crias. que tu lhe dás, não é? É exatamente isso. Parece-me que a vida é um bocado aleatória, as coisas acontecem como acontecem, as doenças aparecem como aparecem, embora estejam correlacionadas com estilos de vida, enfim, ou com questões genéticas, whatever. Mas eu acho que a grande maioria das coisas que nos acontece é absolutamente aleatório, aconteceu assim. Enfim, mas isto é a Eu minha costumo perspectiva. dizer que agora estou atento aos sinais, mas é muito no sentido de, antigamente acontecia alguma coisa, ou aparecia, lá está, aparecia uma frase, ou aparecia alguma coisa no meu caminho e eu seguia a viagem. Agora não. Eu agora olho para aquilo, não, olha, boa, vou agarrar nisto e vou fazer alguma coisa com isto. Uhum, Mas não sim, é, no sentido de, aliás, há muita gente que acredita nisto e está tudo ok, não é? é Está isso tudo ok. mesmo. Mas olha que eu confesso que eu já acreditei menos, porque já me aconteceu tanta coisa e foram postas, tantas coisas à frente, tantas aleatoriedades que para mim pareciam impossíveis naquela altura e que, bolas, como é que é possível isto ter acontecido precisamente aqui, neste dia, nesta hora, à minha frente, que me ajudou a sair disto. Mas a verdade é que se nós estivermos atentos a essas coisas, nós, das duas, uma, ou podemos fazer alguma coisa com isso e sair daí, ou acreditar que foi alguém que nos deu a mão divino, para nos ajudar. Daí está tudo certo. Mas realmente a vida é muito feita de aleatoriedades e acho que cabe-nos a nós estarmos atentos a elas para fazer alguma coisa com elas. Porque às vezes escapam-nos oportunidades que se nós não estivermos atentos, não é? Se nós não tivermos com um olhar mais curioso, podem-nos escapar oportunidades de termos coisas boas, se nós não aproveitarmos essas oportunidades, se não estivermos atentos a essas aleatoriedades todas, não é? Ex- Que a vida nos dá. Sim, sim, sim. Eu acho que esse é o grande. Pronto, mas isso é como eu vejo. Mas como tu dizes, há pessoas que acreditam em coisas diferentes. Isso. Na verdade, ninguém sabe como é que esta Pois, nossa na verdade. experiência humana, Exato. ninguém sabe, né? Na verdade, e quem tem. Bem, pelo menos isto é um preconceito meu, mas quem tem muita convicção, que tem a certeza do que é que acontece e como é que a experiência humana é engendrada Não é e bom sinal, não é? pronto, não tenho tido boa experiência com Sim, pessoas com essas convicções, exatamente. mas pronto, cada um tem as suas e a realidade é que ninguém sabe, e portanto isso dá-nos também aqui um espaço de manobra. Olha, se ninguém sabe, então posso fazer o que estavas a dizer, que significado é que eu dou, não é? E parece que nós podemos fazer isto, que é ou dar um sentido, e pode ser um sentido que nós queremos dar, ou um sentido que acreditamos que alguém deu, não é? Olha, está-me a acontecer isto porque Deus, ou está-me a acontecer isto porque os anjos, ou está-me a acontecer isto porque uma energia, não importa o que cada pessoa acredita, mas acredita que por algum motivo aquilo faz sentido, ou escolhemos a dor, ou escolhemos o Nós sentido, ou chegamos a escolhemos a dor. dor. É isso, é E isso. portanto, e se não lhe dermos sentido, o que vamos sentir é dor. Se não dermos sentido. E tanto acho que esse dar esse sentido e ter esse olhar de olha, estar atento ao que acontece, no fundo é estar a procurar, é pôr o teu filtro de bora lá procurar um sentido para isto, bora lá procurar. E então ficamos com as antenas ligadas a dar sentido, a sinais que as coisas vão correr bem, que é o inverso de, olha lá, bora lá mostrar que isto vai ser mesmo uma grande porcaria. Olha lá como eu estou mesmo na lama. Olha, bora lá. E então a Isso. antena fica virada só para o que está mal e para o que corre mal. É um bocadinho como as grávidas só vêm grávidas, não é? Ou quando nós queremos Exatamente. comprar um carro da Mas a marca ser feito XPTO, só vemos carros acontece. dessa marca, não é? Acontece, tu nunca viste nenhum na vida e de repente, ou vais dar um nome a um filho que nunca tinhas ouvido falar, e de repente toda a gente se chama Ex- Joana, Salvador. Exato, exatamente, exatamente. E tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro, que é depois Pois de é. repente fica aquele filtro posto e vamos estar atentos àquilo. Para onde nós focamos, expande-se, não é? A mente depois expande-se quando existe um foco nesse sentido. É muito, muito interessante, por acaso. Pois.
lá fomos nós outra vez, não é, Fábio? Nós e estas nossas surfadas nas conversas. Aleatoriedades da vida. Olha, estamos aqui mesmo a chegar ao fim. Queria dizer que gostei muito de estar contigo novamente e estarmos aqui à conversa. Já tinha É assim também recíproco. saudades, foi muito bom. E olha, como é que podemos terminar para terminar assim em grande, Fábio? Como é que podemos terminar? Olha, podemos terminar hum, dizendo que nós, para quem não sabe, mas nós fazemos cerca de 35.000 escolhas por dia. 35.000. E soube disto há relativamente pouco tempo, há uns 2 anos para cá, mais ou menos. E a verdade é que desde que acordamos até ao deitar, sejam decisões mais pequenas, sejam decisões maiores, seja o que comer, o que vestir, que casa comprar, para onde ir trabalhar, nós tomamos cerca, uma média de 35.000 escolhas por dia. E acho que é importante nós, apesar de tudo na nossa vida, estejamos num processo de divórcio, estejamos prestes a ser pais, tenhamos tido um bom pai, uma boa mãe ou não, nós podermos escolher sermos, acima de tudo, boas pessoas. Acho que faz falta de boas pessoas no mundo, uh, pessoas com empatia. É uma das coisas pelo qual eu mais luto, é para que os meus filhos sejam boas pessoas e que eu antes seja boa pessoa, porque senão eles não vão ver esse exemplo, não é? Porque eu acredito que quando há pessoas que vêm ter comigo e me perguntam se eu gostava de ter filhos, mais filhos, eu digo que sim. Ela, mas estás maluco? Mais filhos? Não sei no mundo em que estamos, só guerras. É precisamente por isso, porque eu acredito que posso educar os meus filhos para o bem e o mundo precisa de mais pessoas boas. Já existem demasiado pessoas mais no mundo. Portanto, se calhar deixando aqui uma última mensagem, é que eu acredito muito no poder da família, seja ela que formato for, com que sexualidade for, seja ela monoparental, seja ela com um pai solteiro, com uma mãe solteira, com mãe solo. Eu não gosto de ter mãe solteira, mas seja que formato for, sejam 2 homens com filhos, seja 2 mulheres, seja qual for o formato da família, acredito muito no poder da família. O Salvador, uma vez pequenino, tinha 5 anos e disse-me que a família era o nosso superpoder, que a nossa família era o nosso superpoder, e eu acredito muito nisso. Muitas vezes as pessoas dizem que não casem, não têm filhos, não vale a pena. Epá, vale a pena. Vale a pena porque nós, quando temos filhos, não desconsiderando, é claro que cada pessoa sabe das suas decisões e há pessoas que não querem ter filhos e está tudo bem também, mas a verdade é que apesar de eu sempre querer ser pai, eu percebi-me que a partir do momento em que temos filhos, a nossa consciência e a nossa relação connosco torna-se profundamente mais verdadeira, porque nós, ao olharmos para eles, percebemos quem nós somos. Portanto, escolham ser boas pessoas. Acho que no fundo é a mensagem que eu quero deixar. Obrigada, Fábio. Obrigado, Bel. Espero que tenhas gostado desta conversa tanto como eu. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.